Bom dia, galera. Sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo o teste de som. Vocês estão me ouvindo? Não? Porque não foi aqui. Não foi? Pra mim não foi. Ah, foi sim. Sim? Ah, beleza. A gente vai iniciar então, tá bom? Nós iremos iniciar a nossa aula. Peço que vocês tenham atenção, que utilizem o chat para tirar dúvidas, tá bom? Podem mandar perguntas e interagir com a gente. A ideia é essa, tá bom? Vamos lá. Nós estamos iniciando hoje o tema sistema monetário. É um tema que vocês vão observar, sim, bem alto e claro. Vocês vão observar que nós estamos agora dando continuidade, sequência no nosso estudo. Nós começamos falando sobre a história do dinheiro, qual a importância do dinheiro, né? Por que eu tinha que entender a representação daquele número e o que isso representa na sociedade, né? O valor daquele dinheiro, do número impresso na nota. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema monetário. Nós estamos dando continuidade às informações que estão sendo apresentadas, bem como as atividades domiciliares que vocês estão fazendo via Google Forms. Tá bom? Bora lá, então. Qual que é o objetivo de hoje? Não somente da explicação da videoaula de hoje, mas da atividade também que vocês vão elaborar junto, após elaborar, né, de acordo com a nossa aula. Então, é todo um processo. A videoaula a gente vai começar a introduzir esses objetivos, a introduzir nosso tema, e as atividades domiciliares vão dar continuidade e sequência, bem como o WhatsApp para vocês tirarem dúvidas com a gente, tá bom? Então, o objetivo dessa aprendizagem, desse tema que nós iniciamos, é analisar e resolver problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável, né? Vocês podem observar que todos os temas estão interligados, porque nós começamos o nosso ano falando sobre consumo consciente. Foi o nosso primeiro tema trabalhado. E aí nós estudamos sobre a história do dinheiro, agora o sistema monetário, e tudo ligado a essa ideia de consumo consciente, responsável, ético, ao aprender a lidar com o dinheiro, a ter uma educação financeira, que vai ser o próximo tema, né? No ano que vem, no 7º ano, vocês vão aprender bastante sobre isso. Então, é tudo um processo de construção. Vamos iniciar, então. Um sistema monetário é um conjunto de regras e instituições cujo objetivo é organizar a moeda em um determinado espaço monetário. Tradicionalmente, os sistemas monetários são a responsabilidade dos estados e são administrados como parte da política econômica nacional. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre informação, eu sempre coloco ali quais são as referências. Então, esse sistema monetário é esse conjunto de regras, né, cujo objetivo é organizar a moeda. Assim como vocês já observaram essa ideia de sistema monetário logo na nossa primeira aula sobre a história do dinheiro, quando vocês observaram que, ao sair do escambo, que era a primeira forma de trocas, de vendas, vamos dizer assim, eles faziam trocas e viam que às vezes as trocas não estavam sendo viáveis. O meu produto valia mais que o produto de outra pessoa. Então, eles começaram a utilizar barras de ouro, por exemplo, né, de prata também, metais. E aí, eles observaram que dava para fazer isso impresso num papel, escrito, né? Ah, esse valor representa tanto, escrevia no papel. Essa quantidade de metais representa tanto. E eles começaram a colocar isso num papel. E esse papel, ele era utilizado como valor de troca, de compra de alguma coisa. Até a gente chegar no sistema monetário que nós temos hoje, né? Que foi esse conjunto de regras com esse objetivo de organizar a moeda, tá? De um determinado espaço monetário. E vocês vão observar que nós temos diversos tipos de moedas. Aqui, no Brasil, nós usamos o real, né? Inclusive, vocês fizeram uma atividade já sobre a segunda família do real.
na qual a gente vai explicar também nas próximas aulas qual a importância de se entender, por que foi feito e como que esses valores são representados na nossa sociedade. Bem como em outros lugares, nós temos outros tipos de moedas também. Então, vamos partir da ideia de consumo consciente, então, consumo responsável, que foi aquele primeiro tema do ano, para a gente interligar tudo isso com o sistema monetário. Olha lá. Cascão, você precisa... Ah, não, Marcelinho. Toda vez fazemos compra juntos, você começa. Você precisa mesmo disso, você precisa mesmo daquilo. Não, dessa vez eu não ia perguntar, eu ia afirmar que você precisa mesmo disso. Aqui, na verdade, essa tirinha de consumo responsável, eu coloquei para vocês como uma tirinha de humor, né? Para vocês verem que, na verdade, então, foi feito aqui um humor com o fato do Cascão não gostar de tomar banho. Mas o Cascão, ele aqui acabou questionando. Toda vez você fala que eu tenho que refletir se eu preciso disso, se eu preciso daquilo. O Marcelinho tem um consumo responsável. Ele sabe que tem coisas que a gente tem que avaliar para consumir. Já o Cascão, não. Por isso que entrou aqui a ideia desse consumo responsável, com um certo humor, para a gente entender que o que é consumir responsavelmente, né? De modo responsável. O que é? É eu saber se eu preciso, de fato, adquirir aquele produto, se aquilo me é necessário. Nós já fizemos vários estudos sobre isso, né? E aí, nós entramos no sistema do dinheiro. Nós começamos a falar sobre a história do dinheiro. Vocês estudaram sobre o escambo, né, que era a troca, depois os metais e, enfim, o papel. O dinheiro em espécie é um meio de pagamento conveniente, seguro e imediato. Mas a utilização do dinheiro exige a verificação das notas. Assim como você confere o valor, você deve conferir também alguns elementos de segurança. Esse processo é simples, rápido e confiável. Basta seguir algumas dicas desta cartilha. Essa cartilha vocês vão receber partes ao longo das atividades. Eu coloquei 2 essa semana, para vocês observarem qual que é a segunda família do real, né? Por isso que a gente colocou. Uma nota falsa é sempre uma imitação imperfeita, certo? De uma cédula. Para ter sucesso, os falsários precisam passar as falsificações adiante. Escolhem sempre como vítima quem não se preocupa, né? Então, ao mostrar que a gente está atento, fazendo sempre a verificação, você se protege de fraudes. Então, a fim de continuar mantendo essa segurança do dinheiro brasileiro, né, em frente às tecnologias, o Banco Central lançou, então, a segunda família de cédulas do real. Aí que entra o que era a segunda família do real, que vocês observaram, né? Para ter essas novas seguranças. As novas notas, elas contam com recursos gráficos mais sofisticados. Para quê? Para a gente conseguir impor obstáculos que sejam mais sólidos a essas tentativas de falsificação. Agora a gente vai analisar na prática qual é a relação de eu compreender o dinheiro, que a gente tem essa segunda família do real, que tem essas questões de seguranças mais sólidas, para não ter uma nota falsa, para a gente averiguar de forma mais simples também, mais fácil para a gente, e com o consumo consciente. São coisas que eu preciso comprar. Então, está tudo ligado ao dinheiro, a esse sistema monetário e a minha consciência de valores e a minha consciência de necessidade. Olha só, Caio, ele estava brincando com um gato da vizinha quando ele acabou achando uma moedinha. E era uma moedinha de R$1. Eu acredito que vocês já devam ter visto uma moedinha de R$1. O que dá para comprar com R$1? O que vocês conseguem comprar com R$1? O Caio ficou pensando, né? Dava para comprar uma paçoca ou um chaveiro de tubarão perto da vendinha da casa dele. Mas ele tinha acabado de escovar o dente e ele morria de medo de tubarão. Então, ele viu que não ia comprar nem o chaveirinho de tubarão e não ia comprar a paçoca também. O Miguel disse que dá para comprar bala. Com R$1 dá para comprar bala, dá para comprar chocolate, dá para comprar sabonete. O que mais? Dá para a gente comprar diversas coisas. Mas um item, né? Não dá para comprar muita coisa com R$1. O objetivo da reflexão que a gente vai fazer agora sobre esse R$1 é na atividade que eu vou mostrar para vocês. Então, o objetivo dessa reflexão sobre o sistema monetário é que você compreenda o que essa moeda representa. Não somente que ela é R$1. Foi o que eu comecei a falar na outra aula para vocês. Um valor, um número, ele está representando alguma coisa. E aí que eu quero que a gente chegue nessa ideia do sistema monetário, do consumo consciente, responsável ao número. Nas imagens acima do Caio, achando o dinheirinho, a gente observou que ele achou R$1. Agora a gente vai observar alguns itens para que você possa selecionar quais deles Caio conseguiria adquirir com R$1. Né?
e ver o que esse R$ 1 representa. Olha só, vamos observar. Aqui a gente tem um folheto, né, de supermercado com várias variedades. Tem uma caixinha de gelatina, um pote de margarina, bombom serenata, um suco fresh, uma farinha láctea de maisena, né, sabão em pó, sabonete, uma bandeja de danoninho, um pacote de arroz, pacote de feijão, refrigerante, guaraná e frango congelado. Com R$ 1, quais desses itens o Caio consegue comprar? Ele consegue comprar o Omo? A gente sabe que não, né? Ele consegue comprar o sabonete? Consegue, mas ele consegue comprar um sabonete. Ele consegue comprar um bombom? Consegue, né? 30 centavos, ele consegue comprar até mais de um. A caixinha de gelatina, 2. Mas ele consegue comprar todos esses itens que equivalem até R$ 1? Não. Ou ele compra um dos itens, ou 2 vezes, 3 vezes o mesmo item e nada mais. Nesse momento, a gente está vendo a representatividade do número. Nesse momento, a gente está vendo o que é R$ 1 no supermercado. O que é R$ 1? O que ele está representando? Não só o número lá que a gente sabe. Nossa, eu acho que R$ 50 é muito. Pega um folheto de supermercado e vê o que você consegue comprar com R$ 50 de itens básicos, né? Nós estamos vivendo um momento atípico de pandemia e a gente observou que valores aumentaram de diversas coisas. Na compra da cesta básica, por exemplo, né? Aumentou o valor de diversos itens, como, por exemplo, o mais famoso arroz. E aí, com R$ 50 eu consigo fazer a compra de uma cesta básica com arroz, feijão, óleo, açúcar, eu consigo comprar tudo isso? Então, nesse momento de prática, é que eu observo o que aquele valor representa. Então, é importante a gente entender que eu não somente tenho que refletir se aquilo me é necessário. Eu preciso muito comprar bombom. Eu estou com vontade ou é necessário? Né? Por quê? Porque a hora que vocês estiverem no mercado de trabalho, tiver o salário, você vai ver o que aquilo de fato vai representar nas suas necessidades básicas, né? Pagar um aluguel, por exemplo, uma água, uma luz, itens necessários de compra, como arroz, feijão, carne, legume, verdura. Então, tudo isso a gente observa na prática. Vocês vão observar que na atividade de casa de vocês, pelo Google Forms, essa atividade está lá, sobre o folheto distribuído pelo supermercado, no qual vocês vão ter que comprar alguns itens. Eu aumentei o valor. Lá a gente viu que o Caio ele tem R$ 1. Vocês vão ter, se não me engano, um pouquinho mais para ver o que você consegue comprar. E refletir. O que esse valor de fato representou? Ele é muito? Ele é pouco? E qual a importância, então, de ter a compreensão, de se saber que eu preciso consumir de forma consciente e entender o que esses valores vão representar. Pensando na vida das pessoas, então, quais fatores foram facilitados pela invenção do dinheiro? A gente observou aqui a ideia de consumir de modo consciente, porque isso vai impactar na minha finança, no tanto que eu tenho, no tanto que eu preciso, e o que esse valor representa na sociedade. E, antigamente, vocês fizeram uma atividade, inclusive, essa semana sobre isso, que antigamente era o escambo, né? Alguns alunos enviaram para mim via WhatsApp essas atividades de fotos de troca. Eu fiquei muito feliz, gostei bastante. Então, a gente não precisa trocar mais. Agora, a gente já tem o... Não deixa de ser uma troca, né? O papel, a gente tem o dinheiro, todo esse sistema. E o que foi facilitado por isso? O dinheiro foi criado, galera, para facilitar as trocas comerciais quando estas ficaram mais complexas. A princípio, as permutas eram baseadas na quantidade de tempo de trabalho gasto para produzir a mercadoria. Por exemplo, olha, um pescador dava sua pesca do dia em troca da colheita obtida em um dia por um agricultor. Depois, com o aumento do número de produtores e a necessidade de diversificação dos produtos, foi preciso estabelecer uma mercadoria que fosse divisível para facilitar o troco e a qual todos tivessem acesso, né? Todos tivessem acesso. Isso aqui foi um trecho que eu tirei da Nova Escola. Então, o dinheiro, ele facilitou de diversas formas. Como vocês observaram, se vocês estiverem ouvindo um barulho, gente, é porque está tendo instalação aqui na escola. Eu peço desculpa, tá bom? O dinheiro, então, ele vem como uma forma de facilitar as trocas comerciais. Porque como a gente viu no método do escambo, que vocês até fizeram uma atividade prática em casa, às vezes não saía de modo igual. Certo?
O trabalho de você ter uma colheita de alguma coisa e uma pessoa ter de outro tipo de trabalho era diferente. Muitas vezes as pessoas não achavam justo, né? Mas eu preciso disso, eu vou fazer essa troca. Então, como forma de analisar essa quantidade, né, de produção de mercadoria, e essas também trocas ficaram muito mais complexas, esse sistema, o dinheiro, facilitou, né? Facilitou bastante, porque você tem que trabalhar, logicamente, né, ir atrás para você ter o dinheiro para fazer essa troca. Porém, é aquilo que você tem que fazer aquele cálculo em cima do quanto você ganha, o que aquele valor representa, do que você tem que trabalhar para trocar por alguma outra coisa que você precisa que a outra pessoa tem que trabalhar também, né? Então, o dinheiro, ele facilita essas trocas que ficaram mais complexas, certo? Aqui eu deixei para vocês algumas referências. O site Nova Escola, sobre a invenção do dinheiro, a cartilha do Banco Sicoob, que nós estamos estudando, que eu vou enviar toda semana, o Wikipédia e o Pinterest. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Nós só começamos, não foi muita coisa que eu coloquei hoje, para não dificultar a cabecinha de vocês. A gente está iniciando esse processo de informação, de construção de conhecimento acerca do sistema monetário. Vocês estão vendo a família do real, que é a segunda família do real, como esse método de acabar dificultando a falsificação. Vimos que tudo isso está conectado a ter uma ideia de consumo consciente. E agora a gente vai começar a desenvolver mais essas informações a respeito do sistema monetário, que a gente vai continuar vendo. Inclusive, eu vou elaborar uma proposta para vocês de gamificação sobre o dinheiro e o sistema monetário, junto com a professora Geise de português, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Uma colega colocou que agora vai ter uma nova nota de R$200. Sim, vai ter uma nota de R$200. E já está circulando. O professor Felipe aqui, que nos dá todo o suporte tecnológico, disse que já pegou uma. Tá rico ele, hein? Porque eu não peguei nem a de 100 até hoje. É um lobo, né? Eu vou só passar aqui o último slide de agradecimento. Muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato e vamos de acordo agora essa semana com as atividades sobre sistema monetário. Forte abraço.